E o Sérgio Moro, querendo ou não, ele ganhou a visibilidade dele por se tornar uma figura principal para o combate, né, do grande sistema de corrupção no nosso país. E isso nós não temos como tirar dele. Temos as divergências no sentido de algumas movimentações que ele teve, mas acredito que em todas as movimentações que o Sérgio Moro fez, foi para hoje ele ter essa decisão favorável e continuar no mandato dele. Muito bem. Segunda pauta aqui para os senhores, na mesa. A ação que pode liberar trans a usarem banheiros femininos é pautada no Supremo Tribunal Federal, no STF. Walter, ontem mesmo a gente comentou, né, a questão do SUS, né? Essa semana agora, né? Acho que não foi nem ontem, né? Mas o SUS, por exemplo, liberar um atendimento, você como homem biológico pode solicitar um atendimento ginecológico, assim como uma mulher biológica pode solicitar um atendimento para próstata. Essa loucura, né? Isso faz parte da política de esquerda, isso é mais outra coisa que eles querem, né? Questão de compartilhamento do banheiro feminino, né? Eu fico pensando às vezes assim, as mulheres lutaram tanto para ter os direitos que ela tem, né? A votação, voto, poder de voto, emancipação feminina, todos os direitos que elas conquistaram. E aí, alguém que se diz, eu me sinto mulher, poder adentrar, né, o banheiro feminino, né? E, no caso, apoiado pela justiça, né? É uma loucura isso. Isso é uma loucura. Rafaela, bem direto, uma pergunta aqui para minha querida Rafaela. Como você se sentiria se estivesse no banheiro feminino, que você tem direito, e passasse por uma situação dessa? Eu, com toda certeza, não ficaria calada. E eu não iria aceitar, eu não iria me sentir confortável com esse tipo de situação. Como o nosso amigo Pablo falou sobre o direito das mulheres, né? Sobre o voto, sobre a emancipação. E eu quero aqui destacar que tudo aquilo que a mulher conquistou nos dias atuais foi por algo chamado cooperação com o homem, né? Eu não sou a favor da bandeira onde a mulher ela é, né, melhor que o homem ou ela busca esse espaço de igualdade. Essa busca incessante por essa igualdade, ela tem feito a mulher regredir em alguns direitos que foram conquistados juntamente com os homens, né? Então, a questão de as mulheres hoje estarem em um certo protagonismo, tudo isso é em virtude de um processo. Até porque eu acredito que nenhuma mulher chega em lugares no topo sem uma ajuda masculina, como aqui. Eu sou a mulher da bancada, juntamente com os meus amigos homens, e eu acredito que não existe diferença porque sou mulher, porque eles são homens. Então, isso é importante em todo o ambiente, todo tipo de convivência precisa ser respeitado. Mas nesse caso aqui, né, a gente já vê que isso é uma situação que vem desde 2014. Essa decisão aqui sobre a entrada dos transexuais no banheiro feminino. Então, nós percebemos que isso aí já é uma pauta muito antes de governo Bolsonaro, né? Então, a gente já percebe aquela política do PT que é ir de pouquinho em pouquinho, né, fazendo com que as coisas se tornem normais, até um ponto em que a gente fala, não, realmente a gente tem que aceitar porque é normal, né, diante da evolução da sociedade. Mas de 2014 para 2024, passaram-se 10 anos e isso aqui ainda continua sendo um absurdo, isso aqui continua violando o direito da mulher no sentido de dentro do banheiro. E existem casos de homens que se declararam, eu me sinto mulher, vou entrar no banheiro feminino, e dentro do banheiro feminino estupraram a moça que estava lá dentro. Isso aí aconteceu já no Brasil, também nos Estados Unidos, vários casos. Né? E aí a gente teve uma voz muito ativa contra isso, que foi o deputado Nicolas Ferreira, onde dentro do banheiro que a irmã dele estava, entrou um homem e ele não gostou daquilo, e ele foi uma voz muito atuante enquanto ainda era vereador, né? Então, isso aqui eu acredito que não pode passar mesmo, mas isso aqui já é uma tentativa desde 2014. Então, se a bancada, né, conservadora de direita não se posicionar e não fizer uma boa articulação, isso aqui daqui a pouco vai ser um direito dos transexuais. Olha, essa pauta vai estar
na ordem no dia 29, na próxima quarta-feira, viu? E só ressaltando que se eles querem um espaço de igualdade, eu acredito que tem que ter o banheiro masculino, o banheiro feminino e o banheiro trans. E o banheiro trans, neutro, eu não sei nem o que propor. Mas assim, eu acho que banheiro de mulher é banheiro de mulher, banheiro de homem é de homem. E neutro, você entra lá achando o que você quiser. E o que vai acontecer lá dentro, isso já não é mais responsabilidade. Muito bem. Esse é um assunto que a gente vai acompanhar, né? Como eu falei, ele vai estar na pauta do STF na próxima quarta-feira, dia 29. E nós vamos estar atentos aqui no nosso Poder e Opinião. São 11 horas e 15 minutos. Mais uma, do Moro. O Moro descarta a candidatura à presidência e acena ao Ronaldo Caiado. Caiado que é goiano, né? Ronaldo Caiado. É do partido dele, né? E sim, aqui nesse posicionamento do Sérgio Moro, que ele foi questionado após a decisão sobre o mandato dele, fizeram uma coletiva de imprensa e fizeram alguns questionamentos sobre a relação dele com o Bolsonaro. Então, deixou muito claro que, e ele disse aqui, faz tempo que não falo com o presidente Bolsonaro, mas agradeço esse gesto que ele tomou, porque pelo que eu vi, o Bolsonaro tentou fazer alguma articulação junto a algumas figuras do PL para que eles não fizessem o recurso sobre a ação. Mas não teve êxito porque veio uma ordem de outros caciques do PL do Paraná para que o PL continuasse à frente desses recursos junto com o PT contra o mandato do Sérgio Moro. Mas ele percebeu, o Sérgio Moro notou que o Bolsonaro não estava fazendo parte dessa decisão e ele mostrou aqui que em nenhum momento ele tem nenhuma divergência com o Bolsonaro, mas também deixou claro que ele não está com o Bolsonaro e nem com o grupo do Bolsonaro para as eleições de 2026, e aqui ele está levantando a pauta do próprio partido, dizendo que não, acredito que o nosso partido tem uma figura que está preparada para ser um futuro candidato em 2026 à presidência. Então ele mostra que não está contra o Bolsonaro, mas também não está com o PL e toda a bancada do PL. Então o Sérgio Moro ali, acredito que hoje ele está como um centro dentro do Senado. Um centrão bem fortalecido, né, meu querido Pablo? Isso, no caso, o Moro, ele foi bem tranquilo, respeitou as intenções do partido dele ali, né, que realmente está apoiando aparentemente ali o Caiado mesmo, o Ronaldo Caiado, né, então, assim, ele já pulou essa fogueira, como diz o caboclo, né, conseguiu pular essa fogueira, manteve-se quieto, e aí a gente sabe, nesse jogo político, né, a questão do PL, a questão do Bolsonaro, ele também não quis gerar nenhuma polêmica, foi tranquilo, ele já dispensou Sim. também. Ele está tranquilo, conseguiu o mandato dele, agora depois ele vai pensar. Olha a frase dele. Ele disse o seguinte, o Senado projeta unir forças para derrotar o governo Lula em 2026. Frase do Moro. Vamos no intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho com Poder e Opinião. Já já o nosso convidado vai estar aqui na bancada. De informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública,
o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. O canal 38.1 está no ar. Sintonize agora mesmo na RND TV e assista a 18 horas do conteúdo produzido pelos maiores sites de notícias do Amazonas, direto na sua telona. Esteja sempre ligado para não perder as notícias mais quentes e importantes do site imediato. Você já sabe, a qualquer momento iremos interromper a programação para mostrar ao vivo e em detalhes o que está acontecendo de importante no momento. Aqui na RND TV, você não precisa esperar para saber das coisas. É tudo em tempo real. O site O Poder vai percorrer os 3 poderes em busca das principais decisões que afetam diretamente a sua vida. De hora em hora, o Boletim Notas do O Poder vai explicar melhor aquelas notícias políticas mais complicadas. Às sextas-feiras, 2h, você vai ter o Podercast. Vamos trazer entrevistas exclusivas e polêmicas com os principais nomes do mundo político. E no sábado, às 9h, você assiste ao Conversa Política. Apresentado por Álvaro Corado, vai trazer os principais nomes da política da região para debater sobre temas relevantes. Aqui na RND TV, todo dia é dia de dar voz à comunidade, com o imediato e o povo. Então, te espero aqui de segunda a sexta, a partir das 11 horas. Conto com a tua presença, hein? Pelo amor do Perequetê. E quando chegar a tarde, fique atento à sirene. Quando tocar, é hora do Nacional 190. Vamos mostrar tudo com a análise dos especialistas em segurança pública. Os principais casos do Amazonas do Brasil você confere no Nacional 90, de segunda a sexta-feira, a partir de 4 da tarde. Uma semana inteirinha de estreias no mais novo canal de TV aberta de Manaus. E muito mais vem por aí. RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Você já parou para pensar no processo que existe por trás do ato de abrir uma torneira e ter água potável? É sobre este tema que vamos debater no Conversa Política desta semana com o gerente de responsabilidade social da Águas de Manaus, Semi Ferraz. Extrair, tratar e distribuir água em grandes cidades é uma tarefa essencial e desafiadora. Que às vezes a gente até não entende, né? Se a água é um bem público, está aí, mas está aí, um bem público da natureza, lá no rio. Então a gente bombear, ter a estação de tratamento de água, fazer o tratamento, bombear, usar energia de novo e chegar na casa das pessoas, se abrir a torneira, tem essa certa complexidade, né? Não é porque nós temos essa abundância toda que a gente pode tratar de forma inadequada e poluir e contaminar a nossa água, né? Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 20h, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Então, pessoal, nós estamos de volta com o nosso Poder e Opinião pelo canal 38.1, pela nossa ZLZN, a cara do povo da Amazônia para o mundo, e também em todas as nossas redes sociais, que eu cito aqui o YouTube, eu cito aqui o Instagram, o Facebook e o X. Minha querida Rafaela, meu querido Pablo, nós já temos aqui na bancada o nosso convidado, né?
vereador Lissandro Beraval. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo espaço. Bom dia a toda a equipe aqui do Poder e Opinião. É um prazer tê-lo aqui, né? E nós conversávamos aqui em off sobre esse quadro que foi criado aqui pela nossa coprodução e produção, que chama o Sincerão da Política, que daqui a pouco vocês vão saber um pouco mais sobre ele. E o senhor que vem hoje aqui, a gente, como eu disse no início, a gente o acompanha muito em nossas redes, a sua rede social, e a gente está vendo ali que o senhor está com uma pegada diferenciada. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, bater esse papo, não é isso, Rafaela? Isso aí, nós estamos acompanhando as redes sociais dos nossos políticos, dos nossos vereadores, deputados, e dizer que todo mundo do Poder e Opinião, viu, vereador? A gente fica bem ligadinho e a gente tem visto a sua atuação aí nas ruas, mostrando através da sua rede social algumas pautas, né, que às vezes alguns meios de comunicação nos impedem de mostrar, mas através do seu Instagram, você está aí direto nas ruas, mostrando o seu trabalho, e eu acredito que o povo, através da sua voz, está vendo algumas realidades que às vezes as pessoas não expõem. Verdade, verdade. E o Pablo? Por aqui, isso aí. né, Pablo? Isso aí, estamos aí. A gente escolheu o senhor porque o senhor realmente tem ido nas redes sociais e falado o que poucos falam, né? Aliás, o que muita gente gostaria de falar, mas que não tem um canal direto, né? Ou seja, né? O que muita gente... Quer dizer que o senhor está certo, porque hoje em dia a gente precisa de vozes assim, que não tenham medo, né, de falar, de se posicionar, de mostrar, e o senhor tem mostrado um bom trabalho. Eu acho, o Pablo falando, veio na minha cabeça isso aqui, hoje com as redes sociais é um importante instrumento de comunicação, né? Hoje a população pode ter o link aí, com quem votou, né, quem está lá, né, os seus representantes, e isso é muito importante, a população fazer essa análise, fazer essa... votei, quais são as pautas, que o seu candidato, o que o seu político está fazendo realmente, o que fez. Eu acho que isso é muito importante. Esse é eu vejo que é a importância das redes sociais na política, né? E assim, e também é um termômetro, né? A gente recebe aí centenas de mensagens das postagens, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? E é importante ter esse termômetro para você pautar o seu mandato. Muito bem. Eu quero convidá-lo aqui para que a gente participe dessa pauta aqui dentro do nosso Poder e Opinião, que é a pauta número 4, meu querido Anderson Nego Bom. O Senado aprova um projeto que prevê a castração química voluntária em crimes sexuais. A pauta diz o seguinte: a proposta não precisará ser votada em plenário por ter caráter terminativo. O texto segue agora direto para a Câmara dos Deputados. Quero ouvir primeiro aqui a minha querida Rafaela. Posso mudar um pouquinho o roteiro em virtude do nosso convidado? Pode. Eu vou dar essas honras ao nosso convidado para ouvir a opinião dele. Eu quero aprender um pouco com o nosso vereador. Olha, essa pauta é importante, né? Importante, a gente, olha, eu vou te falar, a gente vive um momento terrível. A cada hora, criança sofre abuso, né? Eu sou a favor de duras sanções, né? Eu acho que tem que ser tolerância zero, né? Pelo que a gente assiste todo dia e a gente vê. E o que é mais triste é o que chega na grande mídia, o que chega não é nem 1% do que está acontecendo. Do que acontece, né? Nas comunidades, no interior, principalmente do Amazonas. Aqui nós temos uma situação diversa. Então, toda sanção, toda lei que venha coibir, a gente tem que ter uma dura resposta a esse crime tão bárbaro. E recentemente teve um tio, era um avô, um pai, alguma coisa assim. Um avô drástico. Um avô que cometeu um crime que virou manchete nacional. Então, eu acho que é bem oportuno essa pauta nesse momento. Verdade. E também, aqui, lendo essa notícia que foi publicada no Poder, diz que o tratamento, ele pode ser aceito pelo condenado, né? Reincidente no crime de estupro de vulnerável, de estupro e violação mediante a fraude. Só que existe, na minha cabeça surgiu um questionamento,
ele precisa querer passar por esse processo. Por essa castração química, né? E aí, se ele aceitar, ele vai receber a liberdade condicional. Então, o meu questionamento é que, para mim, o meliante que comete esse tipo de crime, reincidentemente, isso mostra que ele tem um problema psicológico. Ele não é bom das suas faculdades mentais, porque para cometer um crime desse porte não é normal. E aí, como é que eu posso dar a ele o direito de escolher ou não passar pela castração química? Será que esse ser humano, né, em virtude desse tipo de crime que comete, será que ele tem o poder de escolha, no mínimo, razoável para escolher ou não isso? Você bem disse, ele tem um problema, né? Ele é doente, não pode ser uma pessoa normal a cometer atos como esse, Pablo. Eu entendo assim como a gente acabou de comentar, falando da pauta da esquerda, isso é uma pauta muito da direita, entendeu? São ambos extremos, né? E assim, eu entendo porque eles tenham feito que seja voluntário, porque eu entendo que pela Constituição, sim, né, seria desrespeitar ele, né? Ele não pode forçar essa situação da castração química, né, em relação ao meliante, né? Eu entendo que por isso, né, eles viram esta via aí de ser voluntário o tratamento. Ou seja, você não foi a saída que eles encontraram. Mas no projeto original tem a castração química e também a castração física, né? Que seria a intervenção cirúrgica permanente para a contenção da libido e da atividade sexual. Só que aí o relator considerou essa medida inconstitucional e retirou do projeto. Ok, ele tirou do projeto a castração, né, física e a castração química. A minha dúvida é sobre o poder de escolha do meliante, se ele tem essa capacidade, se ele tem essa capacidade de escolher, né, de ser castrado de forma na situação sendo química e voltando ao convívio da sociedade, que ele vai ter uma liberdade condicional. Eu tenho minhas dúvidas sobre essa possibilidade de escolha do meliante. Deixa eu falar uma coisa. Eu já ia falar sobre isso, a questão da eficácia mesmo. Eu acho que, né, e outra coisa, será que isso vai diminuir o número de casos, né? Eu acho que a sociedade como um todo, e aí eu falo sociedade organizada, governo federal, estadual, municipal, e aí a gente sabe que a internet também contribui bastante, né? Os meios de você até coibir isso, identificar essas pessoas que usam a internet para isso, né? Usam até meios também de comunicação, WhatsApp. Sim. Também. Ainda é muito falho, né? Ainda é muito falho. E existe aí um grande movimento. Eu acredito que a eficácia não vai ter eficácia essa lei. Eu concordo com a sua fala, porque você faz esse trabalho, uma vez aprovado, vai lá, pratica essa castração química em 3. E o restante que existe por aí que ninguém conhece? E se ele falar, esse número imenso que tem. Ele tem que querer, né? Ele tem que querer. Exatamente esse é o meu questionamento. Como um meliante que comete, ele é reincidente em crime de estupro e violação sexual mediante fraude, ou seja, ele tem um problema psicológico, ele não é um ser humano nas suas faculdades mentais normais. E como é que eu posso dar a ele esse direito de escolher ou não parar aquele tipo de prática? E ainda digo mais, sobre o rigor da lei. Porque a gente tem casos de pedófilos, né, estupradores, que estão em liberdade. Então, assim, não adianta ser só mais um projeto de lei, ele tem que ser colocado em prática. E tem que ter firmeza no seu cumprimento, que é o que a gente não tem aqui no Brasil. Não tem. E o que eu percebo também, doutora, é que não existe um trabalho de conscientização, de educação. As próprias pessoas, se você perguntar, as pessoas pensam que a violência contra a mulher, que a violência é somente a física, né? A gente ainda vê muita, né? A gente vê muitos casos ainda. E até os mecanismos de defesa também são poucos, né? Que o Estado oferece, que o município oferece. Então, eu vejo que a gente ainda passa por esse amadurecimento no que tange a defesa desses direitos.
Olha só, eu ia seguir aqui com a nossa pauta, mas eu vou pedir um intervalo, né? E antes do nosso novo quadro, que começa daqui a pouquinho, eu vou deixar um spoiler aqui sobre o vereador, quando aqui chegou, nós perguntávamos como é que estava hoje, quinta-feira e tal, se tinha sessão, e ele disse o seguinte: não, eu estava lá na Câmara porque tem algumas coisas que não estão sendo bem encaminhadas, né? Estão bloqueando algumas coisas, daqui a pouco a gente volta e fala sobre esse assunto aí. Vamos tocar fogo no parquinho, segura a onda. 11h34, intervalo comercial, volto já. Em busca de informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Você já parou para pensar no processo que existe por trás do ato de abrir uma torneira e ter água potável? É sobre este tema que vamos debater no Conversa Política desta semana com o gerente de responsabilidade social da Águas de Manaus, Semi Ferraz. Extrair, tratar e distribuir água em grandes cidades é uma tarefa essencial e desafiadora. Que às vezes a gente até não entende, né? Se a água é um bem público, está aí, mas está aí, um bem público da natureza, lá no rio. Então a gente bombear até a estação de tratamento de água, fazer o tratamento, bombear, usar energia de novo e chegar na casa das pessoas, se abrir a torneira, tem essa certa complexidade, né? Não é porque nós temos essa abundância toda que a gente pode tratar de forma inadequada e poluir e contaminar a nossa água, né? Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Muito bem, estamos de volta com o nosso Poder e Opinião e hoje nós estamos nesse momento, né, como eu avisei ainda há pouco, estreando um novo quadro aqui no nosso Poder e Opinião, na nossa TV, RND TV, canal 38.1, que é o Sincerão da Política. Já estou aqui nas minhas mãos, vai acontecer assim. Agora eu vou explicar pra vocês como é que vai acontecer. Vamos lá, Rafa. Como é que vai funcionar? O Sincerão da Política. Era porque tava muito calmo, o Poder Opinião. Falei, então vamos agora ter uma coisa pra dar uma mexida aqui. Seguinte, aqui na minha mão existem várias fotos de várias figuras políticas do nosso estado. Não vou virar porque o nosso vereador tá aqui do lado e ele não pode saber quem é. Então vamos fazer o seguinte, ele vai puxar aqui as figuras que estão aqui e ele vai dizer o que ele pensa sobre essas figuras. Tá pronto, vereador? Pronto. Muito sempre bem. Pronto, né? Sempre pronto. Sempre pronto. Vamos começar, hein? Puxa aqui. Atenção, hein? Ele vai tirar e vai nos mostrar. Vamos mostrar
Por favor, pra câmera. Posso virar? Aqui, ó. Pode mostrar Pode nessa mostrar câmera. pra câmera. Prefeito Eita! Davi Almeida. Prefeito Davi Almeida. Se queríamos fogo, teremos agora. É com o senhor. Palavra. Olha lá, eu posso falar com muita propriedade. Fui do partido do prefeito, meu primeiro mandato, me elegi pelo Avante. Fui para a rua, pedi voto para o prefeito Davi Almeida. O que eu posso te falar é o seguinte, ele ganhou uma eleição prometendo uma Manaus diferente, uma política diferente, não é verdade? Ganhou a eleição prometendo uma política participativa, uma prefeitura ágil, uma cidade ágil, né? E 3 anos, 5 meses, o que a gente viu foi muito do que já existia, né? Uma clara um direcionamento da máquina da prefeitura, com objetivo eleitoreiro, uma questão de pintar toda a cidade com marcas de uma administração, né? Então, assim, sendo muito técnico, voltando para o lado técnico, já eu vou entrar na questão política. Manaus hoje é uma cidade extremamente burocrática, é uma cidade pesada, é uma cidade que não ajuda seus empreendedores, não ajuda a construção civil, né? A cidade que tem tudo para ser uma das melhores cidades do Brasil, porque é uma cidade rica. Eu sempre digo o seguinte, Manaus não precisa de dinheiro, não precisa de empréstimo, precisa de gestão. Nós temos que ter gestão. E quando eu falo de gestão, é gestão tributária, é gestão dentro da máquina da prefeitura, né? Para o empresário, para o pequeno empresário também conseguir se legalizar, se locomover, né? Mas o que a gente viu foi uma total falta de transparência. Manaus pegou 1,1 bilhão, até hoje a gente não sabe para onde foi. A gente não consegue aprovar um requerimento dentro da Câmara, porque a base atrapalha, derruba. Pasmem, nós não conseguimos hoje aprovar um requerimento. A gente quer saber quais são as 2.700 ruas que ele diz que fez. A gente não consegue aprovar, né? Então assim, esse tipo de política, Manaus já tá de saco cheio. O povo está de saco cheio. Porque eu costumo dizer que existem 2 cidades. Isso é bem claro na gestão. Existe a cidade da Ponta Negra, tá, onde o asfalto é bonitinho, onde a pessoa corre todo dia, e as festas são lá, e a iluminação de Natal é feita lá. E existe, meu amigo, a realidade nua e crua da população, tá, do São José, do Tancredo, Nova Esperança, Zona Leste, Zona Norte. A cidade está acabada. Nunca esteve tão ruim. Manaus tem plano de infraestrutura? Tem. Mas não foi feito nada. Em 3 anos e 5 meses, foi feito muita maquiagem. Eu tenho certeza em falar isso. E eu vou te dar um exemplo aqui. A gente anda nos bairros, estão totalmente destruídos os bairros. E de um lado ele diz que fez 2.700 ruas. E agora ele diz que com um empréstimo de 580 milhões vai fazer mais 10 mil. Não existe uma lógica nessas informações. Não existe uma transparência. Não existe. Nós temos hoje... Eu vou te dar um exemplo que está acontecendo hoje. Nós passamos 3 anos e 5 meses com os moradores, empreendedores, e aí eu vou colocar também os camelôs. Porque tem camelô que ganha seu ganha-pão, que trabalha todo dia, com centro abandonado. 3 anos e 5 meses. E hoje, a equipe da prefeitura, eu costumo dizer aqui que é o secretário da Lambança, o senhor Renato Júnior, está lá com aquele parafernália toda, vídeo, gente andando e drone, tudo pago com dinheiro público, fazendo mais uma manobra, né? Então, assim, sendo muito claro, 3 anos e 5 meses a gente não viu realmente a gestão andar. E eu sou muito claro, quando tem a coisa certa, a gente elogia na Câmara, tem que ser assim, né? Esse é o papel do vereador. É o papel do vereador, né? Mas o que a gente vê hoje é muita propaganda e pouco resultado. O BS
sem médico, sem dentista. Como é que Manaus está em quinto lugar no Brasil? É tudo uma questão de marketing, né? Isso aí ele sabe fazer muito bem. E aí, fala agora está andando em todos os bairros assinando ordem de serviço, que eu já falei na Câmara, não tenho nenhum tipo de gestão de falar isso. Isso é estelionato eleitoral, meu amigo. 3 anos, 5 meses sem fazer praticamente obras estruturantes, e agora ele ainda diz isso. Agora ele resolve. Agora ele diz o seguinte, que por causa do empréstimo de 580 milhões, eu fui contra. E não tenho problema de falar isso. Fui a favor dos outros empréstimos. Manaus precisa de investimento, Manaus precisa de obra, né? R$1 aplicado na construção civil volta a 3,7. Então, isso é muito importante. Não fizeram nada. Então, eu não posso ser a favor. E hoje o pessoal me questiona. Os próprios blogs pagos por prefeito falam bem assim, não, mas você está do lado do prefeito. Sim, mas o político tem que ter posicionamento. E o meu lado é da população. Não posso ficar do lado de uma estrutura partidária, não posso ficar do lado da prefeitura com essa situação. Infelizmente não dá. Muito bem, foi a primeira foto a ser retirada, né? Que foi o prefeito Davi Almeida. Vamos mostrar de novo? Primeira foto para você que entrou no ar conosco agora, né? Esse aqui foi o primeiro, né, a ser retirado pelo vereador Lissandro Breval. Agora vamos para o segundo, hein? É treta, vamos lá. Eu peguei o primeiro da ponta, vou pegar o primeiro daqui. Isso. Olha Quem aí. será? Amon Mandel, tá aí. Amon Mandel. Tá aí a foto. O deputado federal, Amon. O que o senhor acha do deputado? Olha, que foi, inclusive, seu amigo, né? De parlamento. Ele foi vereador, né? Durante esse período que ele teve na Câmara, a gente teve alguns contatos. É uma pessoa inteligente. Não me lembro de projetos relevantes na Câmara, né? Mas eu acho que tá aprovado, né? Tem um caminho político a caminhar aí. É candidato, né? Ele é pré-candidato a prefeito, né, de Manaus. E eu acho que a população tem que pesar. Manaus é uma cidade de grandes desafios, né? A gente vê isso. Você tem que ter uma gestão muito afiada, você tem que ter pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, né? Esse é o meu questionamento. Vamos para mais um? Deixa eu só ler alguns comentários que estão chegando aqui. Parabéns, viu? Em ponto, aqui rapidinho, muita gente já parabenizando o senhor, dizendo que tem a mesma opinião, a mesma visão sobre o assunto, quando o senhor tirou a primeira foto, né? Na segundo tem Grande Verdade, aí vem Lissandro Breval, vereador, que luta pela melhoria do povo manauara. Olha, vários comentários. Eu vou ouvir mais vezes aqui, porque o pessoal só escolhendo o vereador. Aqui o pessoal fala bem. Tá vendo? É porque o nosso programa tem um público muito bem instruído. Gostei de Sincerão, legal. Gostou? Então, tá no YouTube, né? Tá também no Instagram e no Facebook. E tem um detalhe, eu queria só fazer um tem mais comentários aqui. Depois eu falo isso aqui para quem está assistindo. Olha, minhas redes eu não bloqueio, tá? Porque tem um secretário aí da prefeitura, o secretário da Lambança. Ele vai fazer as lambanças, ele bloqueia a rede social. Não pode comentar. E aí ele leva o vereador Foca. A gente tem uma nova classificação na Câmara Municipal. O vereador Foca é o cara que ele vai lá com circo armado para bater palma. E o vereador também bloqueia. Pô, meu amigo, tem que... Inclusive eu pesquisei, tem uma lei, cara. Eu tô com vontade de fazer essa lei. Que proíbe o pessoal, homens públicos, políticos, etc., da Câmara, bloquearem as suas redes sociais. Estou pensando em fazer essa lei. É porque, na verdade, você quando entra num cargo público, você tem que entender que você está sujeito a ouvir críticas como validações, né? Recebo críticas e o pessoal eu estou classificando agora, tem os bolsominions e agora tem os davinhos. Que eles enchem a minha rede social, tá muito legal, gente. Cuidado, hein, vereador, que daqui a pouco vai ter um ataque de robôs na sua rede social. Não, já tá tendo. Já tá tendo? A Marília aí tem muita dor de cabeça. E é caro, viu, gente, esses ataques de robôs. A gente viu uma planilha aí, né? 10 milhões. Sim. Pô, legal. Tá com dinheiro, né? Tá pedindo fazendo empréstimo. Verdade, não tô entendendo. Aí alguém disse, não, mas o robô é barato. Barato? 1 milhão? Né? Olha só, foram os 2 primeiros aqui. E pré-candidatos, né? Sim. Pré-candidatos. Sim, são pré-candidatos, está aqui. Amon e Davi Almeida. O Davi na ordem e o Amon.
foi tirado pelo vereador Lissandro Breval. E os comentários estão aí ao fundo, ó. Vários comentários no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim. Depois a sua produção vai selecionar ali para levar. Muito bem. Comentários. Vamos para mais um? A audiência tá boa, né? Tá boa a audiência. Vamos mais um? Vamos lá, vou tirar esse aqui. Eita! Opa! Ei, Marcelo Ramos. Tá show os pré-candidatos, né? A Prefeitura de Manaus aqui. Vamos mostrar o Marcelo aí. Isso, ó, o Marcelo Ramos, que é pré-candidato a prefeito pelo PT. E aí, vereador? É um político que agora voltou para a política, né? Ele tinha falado que não ia ser mais político, mas vou te falar, eu tenho uma admiração pela trajetória do Marcelo, por que ele chegou lá nessa posição histórica, né? De vice-presidente da Câmara, né? A gente tem que... Pessoa inteligentíssima. Agora é pré-candidato também, né? Tomara que não seja combinadinho isso, né? Mas eu acho que é importante, cara, nesse momento. E a gente tem que separar o político das propostas. Mas não precisa de proposta, né? Então, assim, eu acho que a gente não tem a gente conversa com várias pessoas aí. Ontem eu estava numa reunião, numa prestação de contas no bairro, e uma senhora falou isso para mim. Falou, vereador, eu não vejo nenhum prefeito com proposta para a Zona Leste. Uma proposta que realmente mostre que vai melhorar a nossa vida, né? Eu acho que é isso aí que a gente tem que colocar também. Existe muito ataque, né? De A para B, B para A, mas a proposta em si, no momento, a gente não vê. É verdade. Eu acho que isso aí, eu acho que esvazia o debate, né? O debate, né? Empobrece, né? E aí eu faço até um questionamento aqui, vocês também são comunicadores. Será que a população está vindo para esse debate? Será que a população realmente, a grande população está vindo para esse debate? Será que está fazendo essa análise? Vou te dar um outro exemplo aqui. Ontem eu fui para uma outra reunião e esse lugar que eu fui fica a 600 metros do Parque Gigante da Floresta. Eu não tenho nada contra o parque. Eu acho que Manaus é carente. Falta espaços culturais, falta espaço de esporte. Apesar de ter 2.500 áreas de esporte na nossa cidade, falta um espaço. Só que essa área, toda chuva, mais de 3.000 pessoas vão para debaixo d'água. Famílias. Sim. Eu estou falando de gente que tem que acordar de madrugada, botar o filho em cima da geladeira, porque perde tudo. E 600 metros dali, estão se gastando mais de 100 milhões num parque. É prioridade. Eu acho que a população tem que pesar isso aqui. Quem tem prioridade? A prioridade habitacional, a prioridade da qualidade de vida, de saúde, etc. Eu acho que é isso. Muito bem, olha só. Foram 3 fotos que foram analisadas, tiradas aqui pelo vereador Lissandro Breval, no nosso Sincerão da Política, quadro que começou hoje, quinta-feira tem mais. Quem é o convidado de quinta-feira, minha querida? Rodrigo Guedes já está agendado para quinta-feira. Mas, nas suas considerações finais, eu queria... O senhor aqui, quando chegou, o senhor disse que estava na Câmara Municipal, certo? Certo. E que, naquele momento, vocês estavam discutindo lá as emendas parlamentares que não estavam sendo aprovadas. Fale um pouco sobre isso para a gente fechar esse leque. Assim, as emendas são aprovadas no orçamento, né? Sim. Tá na LOA lá, Tá, né? Na LOA, né? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só que qual é o problema? Existe um direcionamento claro da Prefeitura hoje. Eles não estão liberando. E é importante falar o seguinte: o que é emenda? A pessoa está perguntando em casa o que é emenda. Emendas são orçamentos, são direcionamentos dentro do orçamento que o vereador faz. Cada vereador tem um valor, aproximadamente de 2 milhões, para ajudar a instituição A, B, C. É uma ferramenta do vereador para ajudar as instituições. Essas emendas do vereador de oposição, e aqui eu estou falando, eu vou deixar a parte de política do lado, e estou falando de instituições que cuidam de crianças recém-nascidas, instituições que cuidam dos autistas, o DOLE, o LAR. Instituições sérias, né? Que têm um fim, né? Não estão sendo liberados. O próprio secretário, né, está dizendo, não vão liberar por questões políticas. Então, isso é muito... esse tipo de política, a gente
quem acaba sofrendo as consequências é a população. E a população que precisa, não é verdade? Porque quem procura uma instituição porque o seu recém-nascido não tem um leite, não tem um enxoval, não tem condições, as mínimas condições básicas, é porque precisa realmente. Né? Então a gente tem questionado isso e para mim é muito claro. Eu ajudei uma instituição que cuida de crianças recém-nascidas, eu vou reunir todo mundo e vou falar a verdade. Olha, não está sendo ajudado, está aqui. Por isso. E cai naquele discurso que ele teve em um dos comícios, em algum evento que ele falou, que ele iria mostrar a cada vereador que votou contra, porque estava contra a população de Manaus. Então, foi 3 vezes, né? Isso aconteceu 3 vezes. É assim, o que a gente tem que falar? A falta de respeito, eu vou até citar, nunca houve esse tipo de embate, apesar de sempre ter oposição, nunca teve esse tipo de embate no que tange ao desrespeito, né? Esse desrespeito à Câmara Municipal. E digo de passagem, a Câmara sempre foi muito respeitosa, né? A premissa de qualquer relação é o respeito, né? Os poderes são até porque, por mais que o senhor seja de oposição, o senhor é um vereador eleito pela uma parcela de eleitores ali da cidade de Manaus. Então, por que eles fazem esse jogo não, porque é a emenda do vereador de oposição, não vamos liberar. Isso é um direito que lhe confere pela sua função. Então, isso mostra um desrespeito. Conversei com os decanos da Câmara Municipal, tem gente que tem 5 mandatos, nunca viram acontecer isso. Também nunca viram acontecer de um prefeito subir num palco de dinheiro público, e fazer aquele tipo de ameaça, né? E, diga de passagem, ele no início do ano foi ler a mensagem lá, fez a leitura lá. Ele não fez a leitura, na realidade, ele deu algumas palavras e saiu da Câmara Municipal e não aconteceu nada. Eu acho que grande parte das pessoas pensa que é pessoal. Né? A discussão no campo das ideias. A gente tem que dividir bastante isso. Agora, sempre tem que ter um único objetivo, que é a população. O povo, né? Se o cara não libera a emenda que vai para os autistas, não libera a emenda que vai para a Dolly, a PAI, etc., ele está atrapalhando quem? Não é o vereador. O povo acaba sofrendo, né? Acaba sofrendo. Né? Vereador, nós tínhamos algumas perguntas elaboradas aqui, mas a primeira pergunta que eu iria fazer, o senhor respondeu já na lata aqui, que era sobre a sua saída, né? Do partido do prefeito. No início o senhor apoiava e o senhor explicou muito bem isso. Teríamos outras perguntas, mas que no decorrer também, o senhor citou aqui sobre o empréstimo, que seria uma das perguntas, né? Eu não sei se eu tenho tempo aqui para a gente fazer alguma pergunta. Tem uma aqui. Então, por favor, Pablo. Com todos esses escândalos, vereador, que o prefeito está envolvido, o senhor acha que caberia algum pedido de impeachment? Olha, a gente tem que ter responsabilidade, né? O pedido de impeachment eu não sei, mas cabe à CPI. A gente tem que ser instaurada a CPI. A base do prefeito está uma movimentação clara, tá? Toda reunião de líderes, eles não vão com o objetivo de atrapalhar a sua instalação, né? Em parar. Diga-se passagem, pagamento e dinheiro dentro da Prefeitura de Manaus, dentro da Secretaria de Comunicação, né? E dizer que isso é eleitoreiro, fazer nesse momento, não acho. Assinei a CPI, assinei a CPI do Fundeb também. Você precisa a gente precisa ter transparência e ser muito claro o que está acontecendo, né? A CEMED, o que está acontecendo com a CEMED, vou te dar um exemplo. Nesse exato momento, alunos lá na zona rural ainda estão sem transporte, porque a CEMED não paga desde setembro do ano passado, né? Um dos maiores orçamentos, né? Quase Sim. 1 bi, né? 1 bi, se eu não me engano. Então, educação e saúde bem... Então, a gente precisa ser muito claro e dar resposta para a população. Quem está atrapalhando a CPI da SENCOM e tal, não está dando resposta para a população que elegeu. Eu concordo com isso. Muito obrigado, vereador Alessandro Breval, que participou desse primeiro quadro aqui conosco nessa semana. Foi o nosso convidado para abrir aqui. Eu quero agradecer, né? Eu sei que o senhor tem uma agenda bem extensa, né? Que é o Sincerão da Política. E eu sei que o senhor vai seguir na sua agenda. Muito obrigado por ter vindo aqui. Meu amigo, obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Saulo, Rafael, muito obrigado.
A gente fica muito feliz em participar de programas e esse bate-papo vai rapidinho, né? Passa o tempo. Mas o principal objetivo é a gente levar informação de qualidade do mandato, levar informação para a população. Eu acho que queria parabenizar aí o que vocês estão fazendo. A gente precisa conscientizar cada vez mais a população de todas as classes, que tem que ser discutido, tem que ser analisado, tem que se falar em política sim, que a política é uma ferramenta de mudança. Acredito muito nisso, estou na política por causa disso e vamos continuar aí a guerra. Muito obrigado. Obrigado, Pablo. Obrigado. Isso aí, obrigado, vereador. Obrigado, Walter. Obrigado, Rafaela. Isso aí. Obrigado, Rafaela. Até amanhã, né? Obrigada, até amanhã. Gente, nós vamos embora. Obrigado aqui à nossa produção. A Brenda participou da produção desse quadro. A Ariela Maiara, nossa produtora. E o Anderson Nego Bom, nosso operador de áudio e VMix. Eu volto amanhã, 7 da manhã, com o Resumão 24 horas. E daqui a pouco tem o Imediato e o Povo. Continuem aqui, 38.1 RND TV. Aqui é sobre gente. Políticas confiáveis em Manaus? Visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder.